Eu quero saudar a todos os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que esse é um momento único nas nossas vidas, não é? Em todo tempo e principalmente agora, em tempos e dias tão difíceis, nós estamos aqui para derramar a nossa alma na presença do Senhor e rogar a Ele que abra o nosso coração para assimilar, para entender aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. E hoje, de uma maneira muito especial, nós queremos iniciar o culto de uma maneira diferente da que estamos fazendo nesses tempos de distanciamento social e que nós não estamos podendo estar juntos no templo. Nós vamos ouvir o nosso coral. Nós vamos ter agora um pequeno extrato, não é, de um vídeo, um dos nossos cultos, para matar a saudade e para engrandecer o nome do Senhor através do nosso coral Melodias de Vitória. Glória a Deus, irmãos, como é bom rever o nosso coral louvando, engrandecendo ao nome do Senhor da igreja, ao nome do nosso Deus, não é? E é nesse mesmo espírito de adoração que nós queremos abrir a Bíblia. Eu convido você agora a ler nas Escrituras, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 11
ao verso 16. Eu vou fazer a leitura, peço que você aí mesmo na sua casa acompanhe. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. O texto sagrado que nos diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Irmãos, aqui na dedicação do templo de Jerusalém, temos palavras que se aplicam de um modo muito especial ao momento vivido por mim e por você. O Senhor Deus disse a Salomão que se chegasse um tempo em que os céus estivessem sem chuva, em que a peste estivesse entre o povo, se esse mesmo povo chamado pelo nome do Senhor orasse, buscasse a Deus, se humilhasse, se convertesse dos seus maus caminhos, então Deus ouviria, perdoaria os pecados e sararia a sua terra. Vamos então cantar, irmãos, que esse Deus é o mesmo, e esse é o Deus que ouve a nossa oração, é a esse Deus que nós estamos prestando culto nesta noite. Vamos cantar agora o hino 33 dos nossos hinários, do Hinário Novo Cântico, Maravilhas Divinas. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas
vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, aquele que opera maravilhas, aquele que realiza a sua obra em todo tempo, aquele que é o Deus de amor e de imensa bondade. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus, porque nós somos teu povo. Obrigado a Deus, porque o Senhor está presente em nossas vidas. Obrigado a Deus pelo sustento do Senhor aos teus servos e servas durante toda a história do teu povo, do Velho Testamento, a história da igreja, até os nossos dias. Obrigado a Deus pelo teu amor, imerecido amor. Obrigado porque o Senhor atende às nossas orações. Obrigado a Deus, porque o Senhor realiza em nossa vida e ao nosso redor, em todo o tempo, a tua vontade, que é boa e que é perfeita, ó Deus, para as nossas vidas. Obrigado por isso. Nós engrandecemos o teu nome, te louvamos nesta hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero convidar você a ler juntamente comigo, mesmo comigo aqui e você aí na sua casa, mas que nós leiamos juntos o texto que está no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 38. Irmãos, um texto belíssimo, Isaías, capítulo 38, e nós vamos ler do verso 9 até o verso 20. Leitura conjunta, eu aqui e você aí com a sua família. Vamos ler juntos, Isaías 38, do versículo 9 ao versículo 20. O texto sagrado nos diz: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada. Mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção.
porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Até o verso 20, irmãos. O Senhor veio salvar-me, diz aqui o servo do Senhor Ezequias, depois de receber uma notícia inesperada, uma má notícia, de que os seus dias seriam abreviados, estavam já no fim. Ele entra em depressão, ele se abate, mas a partir do verso 15 ele diz: como prometeu, assim me fez. Depois desta amargura da minha alma, ele compreende que é por estas disposições de Deus que ele vive e que vivem todos. E ele termina dizendo: o Senhor veio salvar-me. Irmãos, vamos celebrar com cânticos a esse Deus que veio nos salvar. Vamos tanger, como disse aqui Ezequias, os instrumentos de cordas para louvar a esse Deus, não só hoje, não é? Hoje e todos os dias da nossa vida. Vamos celebrar, como disse, o fato de que o Senhor vem para nos salvar. E vamos lembrar, irmãos, que Ele, sendo o dono de tudo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Ele abriu mão da sua glória e se tornou semelhante a um servo, assumiu a nossa identidade. Tudo isso para nos salvar. O Senhor veio nos salvar. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória e semelhante a um
homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus por isso, irmão e irmã. E nós podemos celebrar que o nosso Deus é bom. A misericórdia dele é para sempre. E todos, eu aqui, você aí, em todos os países, em todos os tempos e épocas, vão exaltar o nome daquele que é bom, daquele que merece a nossa adoração. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Portanto, irmãos, se Deus é isso, tudo que nós cantamos aqui é mesmo, a palavra de Deus nos garante, nós precisamos andar muito perto dele. Então vamos cantar. Perto quero estar junto aos teus pés, Senhor, porque prazer maior não existe, não há, do que me render e te adorar. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvo.
ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, irmão, irmã. Glórias ao nome do nosso Deus. E agora, irmãos, nós chegamos ao momento em que vamos meditar na palavra eterna, na palavra viva do nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora no Salmo 42 e 43. Isso mesmo, são dois salmos que são a base da nossa meditação, reflexão nesta hora, nesta noite. Salmo 42 e 43. Eu peço então que você acompanhe com muita atenção, reverência a palavra do nosso Deus. O texto sagrado que nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar.
Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que Deus, irmãos, derrame graça enquanto nós meditamos na sua palavra, que o mesmo Espírito que a inspirou e que inspirou os servos do Senhor que registraram a vontade do Senhor, seja o Espírito que nos fale nesta hora. Eu inicio, irmãos, a nossa mensagem fazendo uma pergunta. Um cristão, verdadeiro cristão, pode ficar deprimido? Pode. A fé não imuniza o crente de sofrer esta verdadeira doença, esta enfermidade da depressão. Como sabemos, a depressão é um transtorno psiquiátrico diagnosticado por meio de critérios muito específicos, não é? A depressão altera o nosso humor, a nossa disposição, o nosso sono, altera o nosso apetite, a nossa concentração, a capacidade nossa de tomar decisões. A depressão é terrível. A depressão pode ser causada por fatores genéticos internos, ou seja, por uma herança familiar, mas também pode ser causada por fatos circunstanciais externos. A ocorrência do luto, a ocorrência do desemprego, em alguns casos, o divórcio, quem sabe? E uma epidemia com todas as suas consequências, como a que nós estamos vivenciando, não é? Isso tudo e tantas outras circunstâncias e situações. A depressão pode ser crônica, afetando a pessoa durante toda a sua vida, ou pode ser passageira, por causa de uma situação específica enfrentada ali. Nem tudo, é verdade, é culpa do cérebro, não é? Como sabemos, nem tudo pode ser colocado na conta de um desequilíbrio químico. Aliás, muitas vezes o que tem sido diagnosticado como depressão, nesse sentido, na verdade, irmãos, é uma questão espiritual. Mas nós cremos que existe a depressão e todos nós, eu e você, podemos estar deprimidos de forma crônica, como dissemos, ou tendo episódios de depressão na nossa caminhada. Os salmos, você pode estar perguntando por que é que nós estamos falando disso, é que os salmos que nós lemos, 42 e 43, tratam do assunto da depressão. Mas é interessante, irmãos, Martin Lloyd-Jones afirma, ao comentar esses salmos, que o salmista enfrentava sim uma depressão, mas uma depressão diferente. Ele enfrentava uma depressão espiritual. A Bíblia revela que vários servos de Deus passaram por isso, experimentaram a depressão.
Pense comigo em Jó, que ficou deprimido por causa das suas perdas, que foram grandes perdas, não é? Nós lemos no capítulo 3 do seu livro, verso 11, palavras dele: por que eu não morri na madre? Por que não expirei ao sair dela? Nós vemos ainda na escritura que Moisés pediu a Deus que o matasse. No livro de Números, capítulo 11, verso 15, são as palavras dele aqui registradas: se assim me tratas, ele falando com Deus, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés. Temos ainda aqui, irmãos, o próprio Jonas, que era um melancólico crônico, que era alguém amargurado, pediu várias vezes para morrer. No capítulo 4 do seu livro, verso 3, nós o vemos dizer a Deus: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E finalmente, irmãos, o próprio Redentor das nossas almas, o próprio Senhor Jesus, passou pela agonia da depressão, quando disse ali no jardim do Getsêmani: a minha alma está profundamente triste até a morte. Portanto, irmãos, nós temos aqui o abatimento sendo parte integrante da vida de um servo de Deus. E o salmista aqui, que sofria também desse abatimento, desta depressão espiritual, ele confessa por 3 vezes o seu estado. Você notou isso? Por 3 vezes ele diz, ele usa a mesma expressão, ele fala com Deus usando as mesmas palavras, os mesmos termos. Ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Então, abatimento, perturbação, tomavam conta da alma, e da sua alma, tomavam conta do seu mundo interior. E nós podemos, irmãos, esboçar estes 2 salmos da seguinte maneira: o Salmo 42, os primeiros 5 versículos, falando da sede de Deus que o salmista tinha. Os versos 6 a 11 falando da lembrança de Deus que ele acalentava no seu coração. E no capítulo 43, no Salmo 43, os 5 versículos se referindo à confiança em Deus. Algo interessante é que geralmente quando um salmo acompanha o outro sem identificar a sua autoria, nós consideramos então que se trata do mesmo autor. Isso acontece também com o Salmo 90, escrito por Moisés, o Salmo 91 logo na sequência. Aqui temos os Salmos 42 e 43 formando uma unidade, escrita por uma mesma pessoa. Os 2 salmos então se complementam, estão falando da mesma coisa. E o salmista, irmãos, começa descrevendo a sua necessidade de Deus. Quando ele diz no Salmo 42, verso 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É um quadro usado aqui pelo salmista para descrever a sua necessidade ali. Ele fala de uma corça, não é? Que era um mamífero que habitava nas montanhas, uma corça sedenta, se esforçando para matar a sua sede. Só quem já passou por isso, só quem conhece a dificuldade de uma garganta seca, não é? Pode entender a linguagem do salmista aqui. Ele está esboçando, expressando a sua sede de sobrevivência. E o coração do salmista se inclina para Deus. Há uma necessidade interior de sobrevivência. E é como se ele estivesse dizendo: ó Deus, ó Senhor, ou o Senhor me satisfaz, ou eu vou morrer aqui. A sede do salmista, veja bem, é da própria pessoa de Deus. Porque no verso 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É a pessoa de Deus, irmãos, o grande desejo do salmista aqui. Ele não tem sede apenas do lugar de adoração. Nós vamos ver aqui mais à frente que ele até se refere a isso também. Fazia falta
alta, não é? O lugar de adoração. Mas ele não tem sede apenas disso, ele não tem sede somente das bênçãos de Deus, das bênçãos do céu. Ele tem sede, necessidade do próprio Deus. Ele quer Deus, ele deseja Deus, ele precisa de Deus. E aqui, irmãos, nós podemos falar da nossa primeira divisão, que está clara aqui no texto que lemos, que fala da condição deste homem deprimido, da condição de depressão espiritual, que explica para mim e para você como é que acontecia e por que acontecia a depressão espiritual. O salmista está deprimido, abatido, ele se encontra amargurado. E convém lembrar, irmãos, que aqui nos Salmos, e nestes dois que lemos também, em todo o livro dos Salmos, os escritores, eles derramam a alma. Eles estão, irmãos, expondo o seu íntimo, eles estão abrindo o jogo aqui. É verdade que Deus nos fala no sofrimento, Deus nos fala em todo o tempo, e nos momentos de depressão também. Mas a condição do deprimido aqui, irmãos, é vista de forma muito clara e vívida pelas palavras dele mesmo. Por exemplo, a primeira condição dele é de isolamento. O salmista diz que ele estava isolado. Quando no verso 2 ele diz, segunda parte, quando irei e me verei perante a face de Deus. Quando também no Salmo 43, o verso 4, ele fala do santo monte, ele fala dos tabernáculos do Senhor no verso 3, e no verso 4 ele diz que iria ainda ao altar de Deus. Irmãos, pense nisso. O salmista está exilado de Jerusalém, ele está longe do templo, e por isso longe da comunhão dos irmãos. A depressão, então, por isso, estava tomando conta do seu coração, irmãos. A falta de estar junto cooperava para que ele continuasse e aprofundasse aquele estado de abatimento, de amargura, de melancolia. Você pode experimentar um pouco do que o autor do Salmo aqui viveu. Porque nós também estamos lidando com esse tipo de isolamento. Não podemos estar junto. E isso, irmãos, é algo que de fato faz falta. E pode nos levar ao abatimento. Estar junto é o que nos dá a sensação de pertencimento, não é, irmãos? Existem tantos fatores de bênção que vêm junto com o estarmos juntos. Quando estamos juntos, repito, nós temos essa sensação de que nós pertencemos a Deus, o Senhor da igreja, e uns aos outros como irmãos na fé, o rebanho do Senhor. O estar junto aprofunda a percepção de que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, nós aprendemos uns com os outros. Além disso, estar junto com os irmãos nos testa, nos treina. Na medida em que nós somos obrigados a lidar com os mandamentos recíprocos, não é? Os mandamentos da mutualidade, os uns aos outros. Mas o salmista ali estava longe do templo e, portanto, privado do estar junto com os seus irmãos, e isso o abatia, o isolamento. Uma outra condição que ele mesmo coloca aqui é a da falta de alegria, a perda da alegria. O salmista está triste. Olha o que ele diz no verso 3, na primeira parte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Alguém já disse, irmãos, que a depressão é a viagem da perda do humor até a imersão total na tristeza. O salmista estava triste, ele chorava dia e noite. Ao invés de comer, ele mesmo diz, ele chorava. Ou seja, as lágrimas eram a comida dele, as refeições dele, o alimento dele. Lembremos de uma coisa, no entanto, irmãos, que a tristeza é um sentimento humano que foi experimentado, conhecido pelo nosso Redentor.
o Senhor Jesus. Nós cantamos hoje que ele abriu mão da sua glória e se tornou um servo, não é? E essa identificação, irmãos, do nosso Redentor, do nosso Salvador conosco, fez com que ele experimentasse tudo que nós experimentamos. O nosso Cristo chorou, o nosso Senhor Jesus ficou triste até a morte, como já dissemos, orou com forte clamor e lágrimas. O Filho de Deus viveu sem pecado, mas não viveu sem tristezas. Por isso, Cristo sente a nossa tristeza, ele tem empatia para com aqueles que já perderam a alegria, a exemplo do salmista. Uma terceira condição que vemos aqui, era que o salmista se vê como alvo de questionamentos. Ele era questionado, irmãos. Olha o que diz o final do verso 3. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? E também o verso 10 repete essa mesma ideia, né? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Ou seja, irmãos, muitos que cercavam o salmista estavam escarnecendo dele, zombando da sua situação. O questionamento é uma espécie de perseguição humana, e por que não dizer demoníaca, que tem a intenção de jogar aquele que crê contra o próprio Deus, não é? Onde está Deus quando nós passamos por uma depressão espiritual? Irmão e irmã, Ele está onde sempre esteve. Onde Deus está? Está ali onde sempre esteve, está ao nosso lado, está com o crente que sofre. Ainda que esses questionamentos venham de gente que nós amamos, de gente próxima, quem sabe até de irmãos na fé. Nós temos que lembrar sempre que quando a perseguição vem da parte de um incrédulo, irmãos, isso é sinal de autenticidade do nosso cristianismo, de vida cristã autêntica, legítima, verdadeira. Mas quando vem de gente que nós confiamos, nós devemos lembrar que Deus permanece onde sempre esteve, está aqui, está ao nosso lado. Mas além disso, outro fator que compõe o quadro, o cenário desta depressão, ou deste deprimido, espiritualmente falando, é o saudosismo. Você lembrou do texto que ele fala, do verso que ele fala da saudade dele, do saudosismo dele, o verso 4. Ele diz, lembro-me destas coisas. E aí ele para e faz uma consideração. E dentro de mim se me derrama a alma. E aí ele continua, de como eu passava com a multidão de povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Saudosista, o salmista aqui. A pior coisa para um depressivo é comparar o que ele foi com aquilo que ele é hoje, não é? E o deprimido começa até a pensar assim, será que um dia eu vou voltar a ser aquilo que eu era, que eu já fui? Até abrindo um parêntese aqui. Eu creio que nós todos podemos passar pela depressão espiritual para aprender, irmãos, que Deus não quer que nós voltemos a ser quem éramos. Deus quer fazer de nós um vaso novo, na presença dEle mesmo. Mas o salmista aqui se lembra que no passado, ele foi até muito útil às pessoas, guiando-as, é essa a expressão que ele usa, né? E os guiava em procissão à casa de Deus. Ele lembra como ele foi uma ferramenta nas mãos de Deus, guiando o povo de Deus e participando daquela alegria com o povo do Senhor, mas agora tudo não passa de lembrança. Talvez, irmãos, essa memória, o que vem à memória agora do salmista, era devido à sua função no templo. O salmo foi escrito pelos filhos de Corá, que eram porteiros no templo. E agora, distante dali, longe dos irmãos, muito distante das portas do templo, ele se lembra disso, e ele fala, eu lembro, e a minha alma se derrete, se derrama, como eu passava com todo o povo de Deus, como eu os guiava na sua função ali, diante do templo do Senhor. Ele tinha saudade dos irmãos.
Ele tinha saudade de ir à igreja, ao templo. Ele tinha saudade da alegria do povo de Deus reunido, não é? Veja até como ele coloca, né? Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Pense aí na caminhada do judeu, dias e dias no meio do deserto. E quando ele e a família chegavam ali em Jerusalém e podiam colocar os pés, parar os pés junto às portas de Jerusalém. A alegria, gritos de alegria e louvor. Mas pense também em mim e em você. Há poucos dias, há poucas semanas, nós estávamos aqui reunidos. E agora, forçosamente, não podemos mais. Fica até, irmãos, para nós um sentimento de que precisamos valorizar tanto aquilo que no momento estamos privados. O salmista está saudoso. Mas além disso, irmãos, nós vemos ainda nos versos 6 e 7 que ele fala de abismos e ondas. Uma referência, irmãos, a que ele enxergava ao seu redor um turbilhão de problemas, não é? Ele diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O salmista está muito abatido internamente. E ele fala aqui, irmãos, das terras do Jordão, do monte Hermon. A nascente do rio Jordão fica na cadeia montanhosa do Hermon. E com a água do degelo e com as chuvas, verdadeiras cascatas são formadas descendo morro abaixo ali. O salmista está usando essa figura para descrever a si próprio, descrever a sua e detalhar a sua situação. Para ele, as cascatas de Deus, as ondas de Deus, os abismos de Deus tinham sido jogados sobre ele. Para ele, irmãos, Deus era responsável por aquelas ondas e vagas, por aqueles abismos, um chamando o outro, por aquelas catadupas que passavam sobre ele e que o levavam cada vez mais para outro abismo, e de abismo em abismo. Repare aqui na compreensão teológica desse salmista. Ele enxerga estas ondas, turbilhão de problemas, como sendo enviados por Deus. Quando ele diz assim: ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Você se lembra que Jó expressou palavra semelhante? Depois de receber notícias tão desagradáveis, inesperadas, depois de experimentar perdas horríveis, ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É a compreensão teológica aqui, cristalina e profunda, irmãos. Compreensão de alguém que estava abatido e deprimido espiritualmente, mas que convictamente dizia: Deus está no controle disso. É Deus quem ordena todas as coisas na minha vida, as coisas boas e também estas. Então, o problema do salmista aqui não era de ordem teológica, não era uma dúvida teológica. Ele compreendia quem era Deus. Isso faz muita diferença. Porque muitos usam da tentativa e do esforço de tirar Deus do sofrimento. E se você tirar Deus do sofrimento, irmão e irmã, você descaracteriza Deus. Você descaracteriza o soberano. O salmista compreendia quem era Deus. As ondas, os abismos foram enviados pelo próprio Senhor. Mas, apesar de compreender, ele se sentia abatido, diz o verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. É aquela história, não é, irmãos, que nós citamos num dia desses, creio que numa de nossas devocionais. O cristão é o único ser na face da terra que pode, ao mesmo tempo, estar confuso e em paz. É o que nós vemos aqui, brotando das palavras escritas por esse salmista.
Mas, irmãos, ainda falando da condição deste homem, deprimido espiritualmente falando, nós vemos ainda que ele sentia-se rejeitado. Podemos falar, ao analisar a vida dele, do que ele aqui expõe sobre si mesmo, que ele alimentava um sentimento de rejeição, não é? Ele se sentia rejeitado por Deus, ele se sentia oprimido pelos inimigos, os seus adversários aqui citados. Ele fala sobre isso no versículo 9 do Salmo 43. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Irmãos, a depressão gera uma síndrome de perseguição e de rejeição. E agora o salmista se sente esquecido pelo próprio Deus, em quem ele cria. Falamos disso agora mesmo. Ele se sentia oprimido por pessoas ao seu redor. E ele ora, irmãos, a Deus como se fosse um injustiçado. Salmo 43, verso 1. Faze-me justiça, ó Deus. Pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele pergunta para Deus, por que o Senhor me rejeita? Aliás, ele fala antes, no verso 9, por que te olvidaste de mim? Ele fala isso para Deus. Ou seja, por que o Senhor virou as costas para mim? Portanto, irmãos, esse é o quadro, esse é o cenário, essa era a condição do deprimido aqui. O autor desse salmo, ele está isolado, ele está triste, perdeu a alegria. Ele está questionado. Pessoas ao seu redor perguntam, mas você é assim? Porteiro do templo, onde está o teu Deus? O teu Deus onde está? Ele então tem um saudosismo crescente no seu íntimo. Ele está se enxergando como no meio de um turbilhão de dificuldades, abismos e ondas, enviados pelo próprio Deus, ele diz. Ele se sente rejeitado. Eu e você, irmãos, também podemos sentir o mesmo que o salmista. Não somos diferentes. Nós não somos heróis, não é? Aliás, de novo, cabe aqui a palavra, não existem heróis na fé. Porque um herói tem superpoderes, não é? Eu e você não temos. Porque o herói resolve a situação mais difícil com o próprio braço, com as próprias forças. Eu e você não conseguimos fazer isso. Aliás, também cabe aqui uma palavra, eu vi recentemente nas redes sociais a divulgação por parte de uma outra denominação evangélica de livros, e se não me engano a frase era esta, não forme líderes, forme heróis. Cuidado com isso, herói só tem um, herói da fé é só Cristo. Eu e você não somos heróis de jeito algum. E nós estamos aqui sujeitos a enfrentar o que esse salmista estava enfrentando. Depressão espiritual, abatimento. Algumas coisas ainda estavam vivas dentro do seu coração, algumas convicções sobre o próprio Deus, mas ele estava abatido. Sinto abatida, ele diz, dentro de mim. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, versículo 6. A grande pergunta, irmãos, eu creio é, o salmista superou isso? O salmista venceu o abatimento espiritual? E a grande resposta é que sim. O salmista questiona o Senhor várias vezes, como já vimos. Ele se pergunta por que o Senhor não faz algo. Porém, nós podemos aqui olhar para o texto e observar que já se iniciou um processo de cura. O processo de cura que se deu em meio a muitas lutas, com certeza. Os abismos, as ondas e vagas de Deus sobre a vida dele. Mas houve o processo de cura, irmãos. Como é que o salmista superou a sua crise? Superou a depressão espiritual. Em primeiro lugar, ele passou a pregar a palavra para si mesmo. Irmãos, isso aqui é ao mesmo tempo tão simples, mas é tão profundo. O salmista pregou a palavra para si próprio. Como já dissemos e lemos no começo da mensagem, por 3 vezes ele cita a mesma expressão. Verso 5 do
Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Repare, ele está falando com ele mesmo. Ele está pregando para si próprio. Por que estás abatido, ó minha alma? Ele está conversando consigo. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. E ele faz a mesma coisa no versículo 11, e ele cita de novo no versículo 5 do Salmo 43. Irmãos, eu e você precisamos aprender a fazer o mesmo. Aprender a pregar e aplicar a palavra de Deus na nossa própria vida, para a nossa própria experiência, no meio do nosso turbilhão de problemas. Vamos dizer assim, o uso da automedicação da palavra de Deus para os nossos problemas é muito bem-vindo, esse uso é muito conveniente. Você se lembra, irmão e irmã, do que está escrito em Hebreus capítulo 4, o versículo 12? Falando sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, o que o autor desta carta está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, é que a palavra de Deus é cortante, irmãos. Ela corta como uma espada de 2 gumes, ou seja, ela corta quem a ensina, ela corta quem a ouve. A Bíblia corta abrindo, compungindo o nosso coração. O que mais que ele fala aqui sobre a Escritura, a palavra de Deus? Ela é penetrante, irmãos, ela é capaz de ir aos limites do nosso coração e da nossa mente. E mais, ela é discriminadora, vamos dizer assim. Discriminadora, porque ela separa coisas que aos nossos olhos são parecidas, coisas que aparentemente estão muito confusas. Irmãos, e no meio dos tempos maus, de períodos de dificuldade, muitas vezes as coisas estão assim na nossa mente, confusas, e tudo parece muito parecido e nublado. É a palavra de Deus que é discriminadora, que separa o que é falso do que é verdadeiro. É isso que está sendo dito aqui em Hebreus 4:12. Mas ela é discernente, né? Porque ela expõe o nosso interior, ela revela os nossos segredos, irmãos, as nossas motivações, as intenções do nosso coração. Então, em resumo, a palavra de Deus é que pode nos curar. O que Deus pensa de nós, o que Ele quer para nós está na sua palavra. Cada livro, cada capítulo, cada sílaba, cada letra da Bíblia é um pronunciamento direto do Altíssimo. Ela possui vida em si mesma, irmãos. E o propósito da Escritura é a nossa salvação, é a palavra que cura, ou Deus por meio da sua palavra, que restaura, que alegra, que orienta o coração humano. Ela é eficiente, ela é poderosa para realizar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou para mim e para você. De novo, fechando, a palavra de Deus é poderosa para me curar, é poderosa para te curar. E o salmista pregou a palavra para si mesmo, dizendo estas letras aqui, não é? Por que estás abatida? Tendo uma conversa ali, tete a tete consigo mesmo, com o seu próprio coração. Por que te perturbas? Espera nele, eu ainda o louvarei. Mas, irmãos, nós podemos dizer que o salmista superou a crise, a depressão espiritual, além de pregando para si mesmo, também reconhecendo a presença de Deus na sua vida. É algo, irmão e irmã, que na hora difícil, às vezes nós titubeamos um pouquinho, não é? Nesta compreensão. Porque Deus habita com o seu povo, Deus habita com a sua igreja. A sua presença nos enche de alegria e louvor. Ele é o Emanuel, vamos lembrar disso, o Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. E o salmista reconhece aqui quem é Deus. Observe que ele chama Deus de Deus vivo no versículo 2. Em outras palavras, na verdade o sentido aqui de Deus vivo é que Deus não somente vive, mas Deus possui vida em si próprio, em si mesmo. Deus é autoexistente, Deus é pré-existente. Toda vida emana de Deus.
E o salmista lembra disso, o Deus vivo. Depois ele chama Deus de o Deus da minha vida, no versículo 8. O que ele quis dizer com isso? Que Deus, o Deus vivo, era o Deus da vida toda dele. Enquanto ele tivesse existência, Deus seria o seu Deus. Enfim, irmãos, o salmista chama Deus como a grande alegria da sua vida. Deus, verso 4 do Salmo 43. Ele fala de Deus que é a minha grande alegria. O salmista ainda reconhece o cuidado de Deus. Enquanto o salmista passava por tudo aquilo, e ele expõe a sua condição de abatimento, ele diz que ele sabia que Deus estava cuidando dele. O verso 8 do Salmo 42. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ou seja, irmãos, nós podemos dizer aqui que bondade e misericórdia ele via durante o dia da parte de Deus, e à noite oração e louvor. O salmista também expressa toda a sua confiança em Deus, porque ele diz, no verso 8 ainda, tu és a minha rocha. E você sabe que quando nós olhamos para Deus como a rocha, quando a Bíblia fala de Deus como sendo a rocha, a ideia aqui é de, no meio de tanta instabilidade, no meio de tanta oscilação, nós podemos encontrar segurança nele, paz nele. Ele é a rocha, é o Deus imutável, é aquele que foi e continua sendo o mesmo Deus. Sugestivo isso, porque a depressão espiritual leva alguém a oscilar entre picos de fé e entre vales de lágrimas, de desespero. É o que o profeta, melhor dizendo, profeta Isaías, diz no seu livro, capítulo 26, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele diz a Deus ainda, no verso 11, tu és o meu auxílio. Irmãos, o salmista compreendeu que o auxílio vinha do Senhor. Deus auxilia, salvando, ajudando em toda e qualquer circunstância complicada. E ele diz a Deus, tu és o Deus da minha fortaleza. Reconhecendo que Deus é quem fortalece, Deus é quem renova as forças daquele que crê. E ele pede a Deus, Salmo 43, 3, envia a tua luz, envia a tua verdade para que me guiem. Ele queria ser guiado pela luz do Senhor, pela verdade do Senhor, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Irmãos, ele não via a hora de voltar para o templo, ele queria estar junto com os irmãos. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos contemplar a luz do Senhor, ele vai nos guiar, ele nos guia. Enfim, qualquer um de nós podemos enfrentar uma depressão espiritual como essa. Mas, como Deus fez com ele ali, com o salmista, Deus faz conosco. Deus não nos desampara, Deus troca, substitui as nossas tristezas pela alegria da sua pessoa na nossa vida, pela alegria da sua presença conosco. E vamos lembrar que se Deus promete, a sua palavra fica empenhada, ele jamais volta atrás. Deus promete nos fortalecer, irmãos, nos nossos momentos de fraqueza. Antes de nós encerrarmos, eu quero citar aqui uma frase de C.S. Lewis, autor cristão, não é? Ele falou do megafone de Deus. Ele diz que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Esta é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Veja que interessante essa colocação de um irmão nosso, já falecido, irmão do passado. Ele compreendeu muito bem o que a palavra de Deus nos ensina, que nos nossos momentos de prazer e de alegria, Deus nos sussurra. Que na nossa consciência Deus fala constantemente, mas Ele clama mesmo, Ele grita, Ele clama em alta voz, é quando nós sofremos, é na nossa dor, é o megafone de Deus para nos despertar, nós que muitas vezes somos surdos.
Portanto, irmão, irmã, assim como em casos de depressão real, é necessária, depressão física, depressão por transtornos químicos, é necessário o uso de medicamentos para estabilizar a situação. Assim também, irmão, irmã, nós precisamos adotar a prescrição bíblica do médico dos médicos para a nossa alma, né? Pregue a palavra para si mesmo. E reconheça, abra os olhos para a presença do Senhor na sua vida. Amém? Vamos agora cantar mais uma vez antes de encerrarmos o nosso culto. E o cântico, irmãos, que nós vamos entoar agora, fala que em alguns momentos é difícil de nós entendermos e concatenarmos as ideias. Precisamos passar aqui pelo mesmo caminho do salmista, não é? E o cântico diz: ainda que os meus olhos não te vejam, eu posso te sentir. Eu sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar o teu rosto, Senhor, mas eu sei que estás aqui. Vamos cantar, irmãos, como uma verdadeira declaração de fé, convicção daquele que crê no Senhor dos senhores, no Deus dos deuses, aquele que está presente. Estás aqui. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui.
aqui, posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Amém. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Já encerrando esse momento de culto. Por um lado, que pena. Mas por outro, vamos orar consagrando nossas vidas, clamando ao Senhor que está aqui, reconhecendo a sua presença. Ele nunca se ausentou. E vamos colocar diante do Senhor, rogando: Senhor, me ajuda a pregar a tua palavra, o registro santo da tua vontade para mim, pregar para mim mesmo. Vamos orar. Ó Deus, te louvamos pela oportunidade de culto, porque a nossa alegria como servos e servas do Senhor é prestar culto ao Senhor das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelas experiências do salmista. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos nos identificar tanto com ele. Sobretudo, ó Deus, obrigado, porque o nosso Mestre Redentor, o Salvador das nossas vidas, também se identificou conosco. Ele também se entristeceu, se abateu. Mas também, ó Deus, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor nos dá recursos, nos ajudando a superar, ó Deus, esta ordem de coisas, a superar o abatimento, a melancolia, a amargura de alma. O Senhor nos ajuda a vencer a depressão espiritual. Ó Deus, nos ajuda também, toma-nos pela mão, nos conduz neste quesito. Nós queremos imitar o salmista, nós precisamos pregar a palavra, ó Deus, a começar de nós mesmos para nós mesmos, antes de pensar em quem quer que seja. Nos ajude a fazer assim, a falar com a nossa alma e a dizer para nós mesmos: por que estás abatido? Espera em Deus, eu ainda vou louvá-lo, Ele é o meu auxílio. Nos ajuda, ó Deus, a enxergá-lo à nossa volta, porque o Senhor nunca saiu do nosso lado. Ó Pai, toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. Obrigado por este momento de culto. Abençoe, ó Deus, cada família da tua igreja. Abençoe, ó Deus, cada pai que, quem sabe, está preocupado com questão de trabalho nesta crise. Dado o teu sustento, envia a tua paz. Abençoe, ó Deus, cada filho. Abençoe, ó Deus, os nossos lares. Toma, ó Deus, o nosso país em tuas mãos. Toma o nosso mundo, ó Deus, em tuas mãos. Numa crise enorme, nós reconhecemos que o Senhor está presente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus conosco estejam, conosco permaneçam, hoje, em todo o tempo e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Um forte abraço.